Aconteceu. E quando eu me vi desse lado, eu falei, não, peraí, a primeira vez que eu entrei na, na, na vara de família onde eu trabalhava, para mim foi uma sensação horrível. Eu falei, gente, tantos anos eu trabalhei do outro lado do balcão tentando ajudar, agora eu que preciso de ajuda. Então, assim, foi muito pouco tempo de espaço para tudo isso acontecer. Então, quando aconteceu isso, e fora assim, que veio também um pouco da infância, meu pai faleceu com 4 anos de idade, morreu afogado na minha frente. Então, desde pequena, eu passei por certos traumas que não foram tratados. Então, foi tudo um acúmulo que gerou na minha infância. Eu sempre fui uma criança muito retraída, tinha medo de tudo, tudo, tudo mesmo. Eu era aquela criança que não queria trazer problemas para minha mãe. Minha mãe já era uma pessoa que, com 13 anos, eu tive que ficar 2 anos sem vê-la, porque ela teve que ser internada e logo em seguida teve que passar um transplante. Eu fiquei 2 anos sem ver minha mãe com 13 anos de idade. Então, foram várias sequências na minha vida que me levaram a ter, né, algumas crises, mas naquela época não era se falado. Em 1998, eu, às vezes, em criança, eu não entendia o que estava acontecendo comigo, por que aquilo estava acontecendo comigo, porque minha mãe, a primeira vez que ela se internou, tinha 8 anos, até ela fazer o transplante, tinha 13 anos. Ela ficava mais tempo no hospital e eu ficava na casa de familiares, pulando de lá e para cá. Eu teria todos os motivos para não me formar, para não ser uma pessoa que estudasse. Eu morava num bairro que era muito perigoso, então eu já sofri tentativa de estupro quando eu era pequena. Então, assim, eu tinha todos os motivos para eu ser uma adolescente totalmente revoltada. E eu falava assim, não, eu quero ser diferente de todos da minha família. Eu fui a primeira neta a entrar na faculdade. Eu fui a primeira neta a me formar. Hoje eu estou na minha terceira faculdade. Então, assim, para mim isso é evolutivo. Mas para eu chegar onde eu estou, eu tive que tratar os meus traumas, que começaram, foi quando eu comecei a entender após a terapia, que começou desde pequeno. É a primeira vez que eu vi meu pai se afogando na minha frente. Meu pai era mergulhador da Petrobras. Então, assim, meu pai mergulhava. Como? Eu não entendia. Eu falei, não, peraí. Como que eu vi meu pai morrendo na minha frente afogado? Sabe? Então, assim, começou desde pequena mesmo. E eu fui saber, olha com quantos anos? 31. Então, foi uma sequência, assim, de que começou muito na infância e que, infelizmente, não foi tratado. E eu tive com 12 anos, eu ia para banco. Com 12 anos eu não tive infância. Com 12 anos eu fazia coisas de um adulto, porque minha mãe estava doente. Então, era eu, como filha única, era somente o que tinha que fazer. Eu tinha que dar o básico para ela, entendeu? Então, assim, era bem difícil. Foi bem difícil a minha infância. Eu não tive isso. Eu falo assim, você tem alguma lembrança sua da infância? Eu falo para você com a maior naturalidade, eu não tenho. A maior flash da minha infância, por exemplo, você tem alguma lembrança do seu pai? Não, não tem. A lembrança dele é eu ver ele botando água para fora, tentando respirar. Você tem alguma lembrança da sua infância que você brincava? Não, não tem. E da onde que veio, onde que entra o cross-training? Ele entrou com uma válvula de escape, porque muitas pessoas elas têm medo, muitas mulheres, na verdade, né, mães, têm medo de falar que a maternidade ela é difícil, ela não é uma coisa fácil. Uhum. Independentemente se você está casado ou não, depois eu ouvi, depois que eu conheci outras mães que são casadas, sempre é a mãe que acolhe. A criança, quando ela está doente, geralmente ela quer ficar grudada na mãe. E começou assim, como eu não tive tempo de respirar, veio a pandemia, veio tudo. Quando a minha mãe começou a me ver um pouco mais caída, minha mãe falou assim: minha filha, vai procurar alguma coisa, começa numa caminhada, porque eu estou vendo você muito desleixado, muito desleixada não é o termo, mas muito abatida. Peguei e passei uma vez na academia e olhei o pessoal.
levantando peso. Falei, gente, que interessante. Aí fui fazer uma aula experimental e dali eu não saí mais. E a gente tinha que treinar de máscara. E aquilo foi, assim, totalmente libertador para mim, sabe? Uhum. Quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, o pessoal te motivando, vendo os movimentos, o coach te corrigindo, falando com você, explicando treinos que você naquela época não eram conhecidos aqui no Brasil, que são treinos totalmente diferentes de uma musculação de uma academia. Então, eu me apaixonei e comecei dali, eu não parei mais. Então, hoje, e no começo, não tinha LPO, levantamento de peso, porque as barras e as anilhas eram muito caras na época. Então, eles adaptavam os treinos. Então, quando eu literalmente eu peguei bem o começo mesmo de você pegar e adaptação de treino, porque não tinha. Só as academias que têm a autorização para usar a marca CrossFit que poderiam, que tinham condições de comprar, porque as academias que usavam, que usam a marca, que usavam a marca e usam até hoje, né, First não tinha. Então a Uhum. gente fazia adaptação. Então foi amor à primeira vista. E quando começou o treino com as barras, aí que eu me apaixonei mais ainda. É porque é desafiador. Você olha para aquilo ali e você fala assim, eu não vou conseguir levantar isso aqui não. Quando você vê, você já está pegando peso, já está virando. Então, assim, eu começava, de óbvio, quando você é iniciante, você começa com 20 quilos de cada lado, ou às vezes só com a barra vazia. Primeiro você aprende o movimento, você já não, primeiro, você não começa já com os pesos, né? Você começa com uma barra de PVC. Sim, uma barra de PVC. Uhum. Uma barra de PVC é muito mais cansativo que uma barra de metal de CrossFit, porque você primeiro você tem que aprender os movimentos. Quando você pega os movimentos, aí os coaches falam, ó, agora vocês podem pegar a barra. Primeiro você faz com a barra vazia, depois você vai botando peso. E conforme você, o coach, ele vai olhando seus movimentos, se estão todos corretos, ele vai falando de acordo com o seu biotipo, seja, você está iniciando agora, começa com 100 peso, ou bota 2,5 de cada lado. E assim vai colocando e você vai progredir na carga. Eu comecei pegando só a barra vazia. Hoje eu pego 45 de cada lado. Uau. E quarenta você e vai cinco começando. quilos? 45. Quando a gente faz o squat, a barra já atrás, né, que algumas academias usam como agachamento, o squat eu já pego 70 de cada lado. 70 70 quilos de quilos? cada, 70 quilos de cada lado, Ah, 70 quilos de cada lado. Isso quando não colocam corrida, né? Você sai correndo, ainda tem que pegar peso. Aí ali você fala assim, não tô aguentando. Eu falo, às vezes você levanta a bandeira branca. E é normal, tá? É normal. Os coaches, eles super respeitam isso. E é muito legal, porque você fala assim, olha, me dá um tempo para eu respirar. Ele bebe uma água, vai e começa de novo. Aqueles que já estão na minha categoria, que é scale, já é um pouco diferente o tratamento. Bebe água 10 segundos, respira e volta. A gente volta. ô, Mas é legal, porque você acaba entendendo que você treina a sua respiração, o seu corpo, não sei como, volta o condicionamento como se você estivesse no primeiro round e você já está no quarto. E você caraca. termina em 16 minutos. E quando você vê, tá ali, todo mundo cai no chão, né? Quando termina, todo mundo cai para tentar respirar. Mas o coach vem falando parabéns, parabéns para cada um. Você fala, caramba, mais um dia eu consegui. E tem uma palavra que é usado PR, né? Que é o seu peso pessoal. E cada um tem. Tem gente que pega 100 quilos de cada lado, tem gente que eu já vi gente pegando 200. O meu máximo é 70 quilos, mas eu já vi gente, mulher, pegando peso de 100 tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. Ô, Tamiri, só por curiosidade, 70 quilos de cada lado. Quantos movimentos você faz? Só de curiosidade. Depende das repetições. A gente começa com sempre aumentando, né? 20, 10, 8, 6, 4. Você começa pegando 30, aí você vai aumentando.
até onde o seu corpo vai aguentando. Até, primeiro você começa a fazer 20 com 30 de cada lado. Aí você vai você vai aumentando a carga e diminuindo as repetições. E é assim, até você chegar no seu PR, que é o peso. Cada mês, a cada semana, você tenta aumentar o seu PR. Então,